Se você veio parar nesse vídeo é porque por sincronicidade tá na hora de a gente ter uma conversinha sobre o caminho iniciático, sobre o despertar espiritual, sobre o autoconhecimento numa profundidade um pouco maior. Então vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena para a tua jornada. Salve, eu me chamo Yuri, bem-vindo a mais esse vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o caminho iniciático. Será que a gente pode fazer essa iniciação sozinho? Será que a gente precisa de algum grupo, algum método, algo assim? Será que o despertar espiritual realmente acontece de uma forma única para cada pessoa ou é uma fórmula pronta para várias? Primeiramente, para quem não sabe o que seria então um despertar espiritual, uma expansão de consciência, é simplesmente você sair de um estado de visão, estado de percepção da sua realidade, de uma certa forma um pouco mais limitado e expandir isso para uma caixa maior, digamos assim. Você sai de uma caixinha e vai para uma caixa maior, uma caixa maior, uma caixa maior. Então esse é um processo contínuo na nossa vida. Não tem um fim exato, mas também ele precisa acontecer para a gente expandir a nossa visão de mundo, a nossa percepção da realidade e, consequentemente, conseguir ser causador dessa realidade e não simplesmente um efeito das percepções maiores sobre as menores. Então, esse processo é algo extremamente importante que todo mundo passa ao longo da vida por diversas vezes, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. A nossa primeira iniciação, nosso primeiro caminho iniciático, sem a gente querer muitas vezes, é a iniciação religiosa, né? Se você nasceu numa família cristã, por exemplo, católica, você fez catequese, você fez esses processos de conhecimento do divino, de uma certa forma, uma pseudo-teosofia para crianças, para jovens, adolescentes, coisas assim. E aos poucos você vai entendendo o conjunto de símbolos daquela cultura para poder compreender melhor os mistérios da vida, né? E a filosofia, por exemplo, também é um caminho iniciático que eu vejo muito, que através da autorreflexão, de você se perguntar, né, os porquês existenciais da vida, você vai atrás de respostas. E muitas vezes as primeiras respostas que achamos são em livros, e desses livros a gente começa a descobrir as ordens discretas, vamos dizer assim, né? Que seria lá maçonaria, Rosa Cruz, de certa forma até, por exemplo, a gnose, né? Samael Aun Weor tem todo esse lado também de iniciação das câmaras. E eu digo ordens discretas porque não são secretas, você sabe que elas existem, até mesmo você sai na rua, nas cidades, você vê os templos da maçonaria, você vê que elas estão ali, mas não sabe muitas vezes o que tem dentro, né? O que eles fazem de tão secreto, de tão misterioso dentro desse lugar. E aí, a partir dessa curiosidade natural do ser humano, ou deveria ser natural, né? Esse senso de querer descobrir o novo, a gente vai adentrando muitas vezes nessas ordens, vai adentrando nessas seitas, nessas comunidades que vão nos ensinar um pouco mais sobre a vida. E quando a gente descobre alguns mistérios, desvela mistérios, né? Principalmente de onde viemos, para onde vamos. Como é que eu consigo ser uma pessoa mais plena, estar mais em paz, ter mais felicidade e atrair abundância para minha vida? Essas são questões chaves que todo mundo quer, né? Todo mundo almeja isso de uma forma ou de outra. Então esse primeiro contato que foge um pouco do mundo profano, que é dentro das ordens como se fosse o status quo, né? A Matrix, digamos assim. Quando você tem essa iniciação, toma a famosa Red Pill, né? Agora tem a Black Pill. Então você alegoricamente toma essa Red Pill e sai da Matrix, né? Você vê isso de um ângulo que antes nem existia para você. Então quando você vê isso, você tem uma percepção maior de consciência. E uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia, inclusive eu passei muito por isso, é a auto-iniciação. É quando você acha um conjunto de símbolos, de conhecimentos, uma cultura, digamos assim,
em fragmentos espalhados em livros, em coisas na internet, em opiniões de outros youtubers, coisas assim. Você vai juntando algumas peças aqui e ali, tal, e artisticamente vai formando o seu próprio caminho. Olha que coisa bonita, né? Então a pessoa começa a moldar o seu caminho, só que aí existe um perigo, porque, digamos assim, os seus antepassados, né, as pessoas que já tiveram esse processo de busca, eles deixam pegadas. E muitas vezes essas pegadas, de tanto que pessoas passam por aquele caminho, forma-se uma trilha, né? E se você, com as suas próprias vontades, suas próprias pernas, né, você busca um caminho novo, juntando pedaços daqui e dali, você vai ter que abrir uma nova trilha, desbravar um novo território. Muitas vezes isso é perigoso, muitas vezes você vai demorar mais tempo, gastar mais energia, mais recursos para fazer esse desbravamento, para abrir novas trilhas. É óbvio que você também pode descobrir novos lugares, descobrir novas coisas, e eu encorajo vocês a fazerem isso, só que tomando muito cuidado, porque descobrir o desconhecido é como você entrar numa caverna escura, completamente escura, com uma tocha. E essa tocha seria, digamos assim, a representação da tua vontade, né? Você com muita vontade, muita coragem, muita atitude de coração, você entra nessa caverna escura e ali você começa a ver o que existe, né? Isso, dentro da psicologia, pode ser uma luz no nosso inconsciente, é trazer o inconsciente, aquilo que não está sobre a nossa percepção racional cotidiana, né, pro nível consciente, trazer isso para a nossa percepção e através disso a gente ter novas ferramentas interiores para usar na vida, né? Porque a iniciação não deve ser uma busca por fantasia, por alegorias, por coisinhas brilhantinas e purpurinas, né? Mas sim deve ser um conjunto de ferramentas, de mindset, de skill set, práticas para a vida, para você conseguir ser causador e não causa na sua vida, para você conseguir realmente viver com propósito, seguir esse propósito, conseguir ter um senso de altruísta, de comunidade, de conseguir ajudar os outros, né? Então, esse caminho iniciático, ele pode sim ser feito de uma forma totalmente artística, totalmente nova, desprendida a coisas canônicas, né? Coisas que já foram consagradas, digamos assim, caminhos que funcionam sem mais nem menos, como diz Fulcanelli em seu livro Finis Glorae Mundi, né? A canonização é justamente um caminho, um método, algo que funciona daquele jeito, né? Então, se você quiser pegar aquilo lá e quebrar aquilo lá de uma forma artística, né, caótica, assim, para reestruturar uma nova ordem, para achar um novo caminho, tudo bem. Mas é aí que mora um perigo. Então o iniciado normalmente começa adentrando essas ordens, começa conhecendo, né, as estruturas, a cabala, o hermetismo, as filosofias mais ocultas, as ciências da alquimia, as ciências que realmente trazem essa individuação do ser com o seu inconsciente. E através desses processos a percepção aumenta, só que a gente normalmente busca uma experiência metafísica, uma experiência astral, né? Então a gente descobre que existem ordens secretas. E dentro dessas ordens secretas eles dão práticas, eles dão ferramentas, eles dão realmente uma iniciação. E o que eu vejo muito forte é que toda ordem secreta principalmente, mas todas as ordens, até a própria igreja cristã, ou até mesmo uma tribo de pessoas que acreditam no mesmo ideal, vai criar uma famosa egrégora, né? E a egrégora, bem rapidamente aqui, ela é como se fosse uma nuvem de uma ideia, algo assim, que foi criada no astral, criada no inconsciente coletivo, né? E ela vive por si só. Ela cria uma consciência, só que ela é alimentada pelas pessoas que interagem com ela, pelas pessoas que estão ligadas a essa egrégora. Então eu vejo que cada ordem, cada instituto, cada caminho religioso também, caminho filosófico até mesmo, muitas vezes,
vai ter aquela egrégora que é alimentada por seus membros, mas também nutre os seus membros. Então, através dessa troca mútua entre um indivíduo e a sua egrégora coletiva, ele vai conseguindo galgar níveis, ou como chamam nas ordens iniciáticas, subir a escada de Jacó, essa alegoria bíblica, né, onde os anjos desciam e subiam. A Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, é justamente essa iniciação que forma os 33 graus da maçonaria, forma os 10 graus, por exemplo, da Otto, né, com o 11º grau depois. Enfim, toda ordem vai ter um sistema, e é esse sistema que eu digo que é o importante, é o core do negócio, é a alma da ordem. Então, no momento que você consegue aprender como ela funciona, qual a sua base de iniciação, como é que funciona, por exemplo, uma prática ritualística, como é que você adentra nesses estados, consegue essas comunicações, consegue a materialização da tua vontade em plano físico, né? E quando eu digo vontade, é muito diferente de desejo, tá, minha gente? Aí tá uma grande armadilha também, que a gente começa a perceber quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a adentrar essas ordens, quando a gente começa a discutir com pessoas também de dentro desse meio, né? Então, é muito importante a gente ter uma troca. Eu digo que o caminho, ele é solitário, o caminho é individual. Cada um tem o seu conjunto de virtudes, de valores, mas em nível elevado, esses valores humanos começam a se aproximar. Então a gente vê que todos os caminhos são um. Se você segue lá o taoísmo, ele vai ser semelhante ao hermetismo, ele vai ser semelhante ao cristianismo esotérico, ao islamismo, ao judaísmo. Então todas essas crenças, na essência, elas vão se afunilando como se fosse no topo de uma pirâmide. Quanto mais para baixo, mais dual, mais divergências existem, né, nas simbologias, nas crenças, nas culturas, mas quanto mais vai afinando essa pirâmide, mais o entendimento se torna uno e mais o iniciado nos mistérios começa a galgar níveis e subir a escada de Jacó. Então o caminho iniciático, ele realmente é um caminho solitário, mas ele necessita de mentor, ele necessita de uma experiência iniciática, ele necessita de uma egrégora, ele necessita das oitavas mais elevadas dessa vibração para trazer essa iniciação para baixo, ou seja, para nós, né? Quando eu digo oitavas mais elevadas, estou me referindo à entidade, estou me referindo a deuses, a egrégoras, a imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Então tudo isso, independente de como você chame, da mensagem do eu superior, do sagrado anjo guardião, tudo isso vai ser uma forma de trazer a iniciação, trazer o mistério para nós, para nossa vida cotidiana. E aí que vem as famosas provações do iniciado, porque que iniciado é esse que não passa por testes? Que iniciado é esse que se gradua sem provações, sem provar que merece? Então, no meio desse processo surgem adversidades, surgem provas que você deve passar, e se você não está, por exemplo, numa escola iniciática que vai te dar ali o beabá, vai te dar o método, a filosofia, vai te dar toda a estrutura para você conseguir adentrar com mais segurança, você tem que saber quais são as tuas ferramentas, saber qual que é o teu elmo que protege a tua coroa, qual que é o teu escudo, qual que é a tua espada, ou seja, se a minha espada é a vontade, o meu escudo é a verdade e o meu elmo é a humildade, quem é o dragão no final da trilha, dentro da caverna, que vai estar apto a me derrubar como guerreiro? E eu digo isso tendo em base a Jornada do Herói, de Joseph Campbell. Para quem já ouviu falar, é um monomito, né? Que todas as histórias, assim, todos os mitos, aqueles mitos gregos, a história dos 12 trabalhos de Hércules, a história até mesmo de Jesus, de Buda, de Lao Tzu, do taoísmo, todas essas histórias estão imersas dentro da jornada do herói,
que isso é um assunto bem longo, então eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Mas o processo iniciático, ele tem etapas e dentro dessas etapas a gente passa por um chamado, a gente passa por testes, a gente passa por renascimentos, né? A fênix que ressurge depois de morrer em suas cinzas ali. Então, é um processo muito interessante, o despertar, o autoconhecimento, ele é muito, muito essencial e é para isso que viemos, né, gente? De uma forma ou de outra, por um caminho ou outro, pelo amor ou pela dor, todos somos iniciados na vida. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E a vida é assim, minha gente. Uma hora a gente estende a mão para ajudar alguém, uma hora estendem a mão para nos ajudar. E é justamente pensando nisso, nesse senso de irmandade, para a gente não ficar caminhando sozinho, perdido, errando, que eu estou estruturando um método, um sistema onde a gente vai conseguir galgar os níveis e um ajudar o outro e juntos a gente conseguir se elevar como uma egrégora, como a alquimia das artes. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, que daqui um pouco vai vir algo assim, ó, realmente de outro patamar, em autoconhecimento, em metodologia, em sistema iniciático, tá? Hoje em dia eu tô com uma turma de 30 mentorados, onde a gente está desenvolvendo juntos aí, trocando ideias, eu estou passando os conhecimentos, sentindo isso numa sutileza um pouco mais espiritual, como é que está reagindo no mundo, como é que isso está vibrando, e a partir disso, com mais algumas outras técnicas, a gente vai formar esse sistema e vou estar informando isso aí bem em breve para vocês. Então aquele abraço, eu te vejo no próximo vídeo, fiquem com o todo e até mais.